Bom dia, graças e paz, povo abençoado. Vim aqui passar uma mensagem, algo que Deus tem botado no meu coração, sobre perdão e sobre as consequências de nós não liberarmos perdão. Eu sei que é algo muito difícil, mas é preciso, é uma decisão, liberar perdão às pessoas, enfim. E um personagem da Bíblia que me chamou muita atenção, eu estou estudando sobre ele, e eu já vim dar uma palhinha, sobre esse personagem da Bíblia. Eu vou estar lendo lá em 2 Samuel 8:16. 2 Samuel 8:16. Joabe, filho de... Perdão, eu vou ler desde o 15. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Até aqui. Sobre Joabe. Quem foi Joabe? Sobrinho de Davi, parente. E se tornou um grande guerreiro, ponto de ter sido general do exército de Davi. Fenomenal, extraordinário, um homem que se destacou, um homem que foi, venceu muitas guerras para Davi. Mas a sua dor te levou a um lugar muito ruim, um abismo, um grande buraco, dores emocionais, amargura, vingança. E a gente vai ver ali que em 2 Samuel 2:18-26, a morte de Azael, seu irmão. Ali começou uma decadência, de ladeira abaixo, Joabe foi. E a gente sabe a história que Abner tentou não fazer mal, vamos dizer, a Azael, seu irmão, e ele persistiu. E chegou ao ponto de Abner ter matado Azael. E depois disso, a gente vê que na história que Joabe, ele se transformou em outra pessoa, vamos dizer assim. E ao ele saber dessa dor, do seu irmão ter morrido por Abner, cresceu dentro dele uma dor que chegou a virar amargura, vingança, ódio, raiva sobre Abner. E a gente vê lá adiante que a morte de Abner, por causa de Azael, irmão de Joabe, em 2 Samuel 3:27. E a Bíblia deixa claro que Joabe matou Abner por causa do seu irmão. Então a gente vê que teve amargura, vingança, ódio por essas circunstâncias que aconteceu. E eu vejo aqui, a amargura e a vingança levou um grande guerreiro a se afundar nas dores. Joabe deveria ter liberado perdão naquele momento. A gente vai vendo que Joabe foi para um lugar tão ruim. Quando ele determinou matar Abner. E a gente, continuando a história, a gente vai ver que quando ele soube que Davi, liberou Abner, ele ficou muito furioso. E algo que eu aprendo aqui muito, que quando a gente, ele não respeitou a ordem do rei Davi. E eu vejo aqui que ele causou algo muito horrível, ele matou Abner. Em algumas circunstâncias, ele achou que aquilo ia ser um alívio para a vida dele. Não foi bem ao contrário. Foi virando um abismo atrás de outro abismo. E o que eu aprendo aqui, que quando a gente não obedece ao Pai, ao Rei, trazendo a Cristo, as nossas dores prevalecem, ao ouvir a Deus e a ouvir as nossas dores. Quando a gente dá espaço para as dores, a gente fica cego e comete algo horrível, que foi o que ele fez. Ele tramou rapidamente e mandou chamar Abner. E a gente sabe a história, que ele matou Abner. O que eu vejo que isso é um perigo, de não ouvir a Deus e ouvir as nossas emoções. Abner, ele entrou numa prisão emocional. Vamos lá. Vamos ver logo à frente que Joabe, a cada situação, ele se afundava mais e mais em suas dores, por não ter liberado perdão. Eu faço uma
vamos fazer um cenário aqui. Ele se prendeu ao não liberar ao perdão. Ele se prendeu dentro de uma cela. Naquele momento a cela até então era espaçosa. Só que a cada dia que ele cometeu o homicídio, ele foi errando, o perdão dele foi aumentando. A cela literalmente ela vai se fechando. Ela vai se fechando. Então quando ele pensava que ele estava bem, por dentro dele a cela estava se fechando por não liberar perdão. E a gente vai vendo que cada vez mais ele foi se extrapolando, e ele foi fazendo coisas horríveis, e essa cela ela vai se fechando. E as nossas dores vão aumentando. Só conforme ela vai se fechando, a gente vai jogando para fora. Mais o quê? Liberar perdão? Ou mais ódio e amargura dentro da gente? Então o que ele estava cheio era de amargura, de ódio, de raiva, e mais um sangue sobre a vida dele, inocente. E a gente vê que isso foi levando ele para um lugar muito extremo. E eu vejo que quando chega uma hora que essa cela, vamos dizer, se fecha, se trava, e aí chega a nossa morte emocional por dentro, que vai, né, nós vamos jogá-la para fora do que jeito, e como ele jogou, de um jeito horrível. Eu penso em que imaginou que matando Abner passaria mais, e não é bem assim. Matando Abner, a sua dor só aumentou, porque ele não matou o homem que matou o seu irmão. Na realidade, ele perdeu 2 irmãos em Cristo. Todos eram israelitas. Isso às vezes é na nossa vida. A gente acha que as pessoas são inimigos, a gente acha que isso é aquilo. Não. Somos irmãos em Cristo. Precisamos, eu sei que é difícil, já passei situações que a gente treme quando tem que pedir perdão, mas isso é uma decisão minha. Cristo ele não intervém, ele nos ajuda. Ele nos dá coragem, nos dá determinação, ele nos dá ousadia de pedir perdão. Mas ele não nos empurra, ele nos incentiva, porque ele sabe que isso é tão libertador, liberar perdão. Foi o que ele fez na cruz. Ele liberou perdão, ele perdoou as pessoas. Por isso que ele hoje está à destra do Pai. Porque ele decidiu liberar perdão por tudo que fizeram com ele na terra. E eu vejo que um homem tão maravilhoso que começou a sua carreira, vamos dizer, Joabe, era um comandante do exército, um grande guerreiro estrategista. Ele se prendeu nele mesmo, nas emoções dele, nas dores dele. E a gente vê que ele oscilava muito. Ele ajudou Davi com Absalão, só que ao mesmo tempo que ele estava ajudando, ele estava prejudicando outras situações. Então ele não estava bem emocionalmente. Então tudo aquilo gerou dentro dele que ele começou, ajudava Davi, de repente já estava contra Davi, ele já estava contra fulano. Eu vejo que essas dores levou ele para um lugar muito mais profundo. E a gente vê que ele estava tão perdido que que ao mesmo tempo ele fazia o que era certo, mas também o que era errado, porque quando a gente não está bem emocionalmente, depende das circunstâncias ao nosso redor, a gente reage de um jeito diferente. E não é assim. A gente às vezes reage de um jeito daquelas circunstâncias. E não somos umas circunstâncias. Não temos que viver como circunstâncias. Temos que viver conforme a palavra. É difícil sim. Tem momentos que a gente parece que vai surtar. Mas eu tenho aprendido que cada vez que eu paro em circunstâncias e chamo a presença do Espírito Santo, ele me ajuda a discernir, a resolver. Às vezes não resolve na hora, mas trazer paz sobre aquilo. E depois Deus dá as ferramentas certas para fazer aquilo. Isso é dependência, é ter controle emocional, porque precisamos disso. Joabe não teve controle emocional, e a gente sabe o fim da carreira dele. Então eu trago aqui sobre perdão. Precisamos liberar perdão. É difícil, sim, óbvio, já falei, mas é uma decisão sua, uma decisão minha de tomar essa decisão e determinar. Então a gente precisa disso, porque é algo tão maravilhoso, tão libertador sobre a nossa vida quando a gente libera perdão.
Vai fazer 12 anos que eu estou, né, em Cristo. E eu tenho aprendido muito sobre isso. Já pessoas machucaram, já senti amargura. Só que eu vejo que é um estágio. Vem aquela raivazinha, daí vem uma amargura, daí vem um ódio, aí vai a um nível. Eu costumo dizer que é níveis. Aí a pessoa vai subindo de nível. Como foi a Joabe. Joabe sentiu uma raiva e ele não pôs essa raiva para fora e foi virando uma amargura, foi virando um ódio e foi virando uma vingança. Então olha só, uma coisa difícil sim, né? Perdeu um irmão ali, e só que ele foi levando para um lugar que ele não liberou perdão, ele travou dentro da cela dele e ele ficou lutando contra aquilo, contra o ódio, contra a raiva, maquinando fazer o mal. Então eu aprendi muito com isso. É libertador liberar perdão. Só que é uma prisão guardar aquele ódio, aquela amargura. Já tive que acordar de madrugada, orar por pessoas que me machucaram e liberar perdão. E naquele momento Deus aceitou liberar perdão, pedir perdão para a pessoa que eu fiquei amargurado porque ela fez algo errado. Sim. E foi surreal, eu costumo dizer, foi tirado com a pá, aquela tristeza dentro de mim que ficava. Então nós precisamos disso. Joabe foi um homem que começou muito bem, a palavra deixa muito clara, né? Um comandante do exército foi escolhido, parente de Davi. Cara, foi tremendo. Só que ele, no decorrer, ele foi fazendo muito mal, por devido a não liberar perdão. Ele matou Amasa, né? Está lá em 2 Reis 2:5-4. Quando permanecemos com nossas dores, amarguras e não procuramos ajudas, acabamos machucando pessoas ao nosso redor, família, amigos, enfim, pessoas ao nosso redor. Um grande homem, mas no seu interior estava com grandes problemas, mas não pediu ajuda. Ele sabia dar conselhos, mas não sabia ouvir conselhos. Então é algo que eu aprendo muito aqui também, que ele é uma das coisas que eu aprendi muito, saber ouvir pessoas. Pessoas ao meu redor, pessoas que o Espírito Santo me direcionava a conversar e até ao meu redor, não sair ouvindo qualquer pessoa. Então eu aprendi que a comunhão, a sentar à mesa, a conversar, isso é uma cura extraordinária. Porque ao você conversar com pessoas mais experientes com você, o Espírito Santo traz entendimento de coisas que eu preciso ser consertado, ser curado. E não foi isso que Joabe fez. Ele simplesmente foi. Ele só tocou. Ele só tocou a vida dele, só que o pior foi pisando em pessoas. E a gente vê que eu aprendo que nós líderes, sacerdotes, porque somos todos, né? Você da sua família, alguns com ministérios, enfim, pessoas da sua vida mesmo, você sacerdote da sua casa, eu costumo fazer uma autoanálise de dentro de mim, onde eu estou errando, porque eu tenho que olhar para mim, porque cada vez que eu leio a palavra, ela tem que vir para mim, não para fulano, para ciclano. E isso é muito bom, é muito saudável. Fazer uma autoanálise dentro de mim. O que eu preciso mudar? Tenho que pedir perdão para alguém? Magoei alguém, até sem querer? Um jeito de falar? O Espírito Santo lembra fulano, ciclano, um filho, a mulher, o amigo, enfim. Ele lembra sim. Se eu perguntar, ele me lembra. Muitas vezes, e Joabe não fazia isso, ele simplesmente queria ir. E é algo que eu tenho aprendido muito. Pare de vez em quando. Faça autoanálise, converse com pessoas experientes que o Espírito Santo te direciona para você conversar. Vai ser muito bom isso. Te ajuda muito a liberar perdão. Muitas vezes eu não consegui liberar perdão, pedir perdão para alguém, ao me aconselhar com pessoas. E me ajudava em oração e eu conseguia assim. É uma decisão. Só que Deus ele bota essas pessoas ao nosso redor para nos ajudar. E Joabe não quis saber de pedir ajuda. Eu aprendo muito aqui que, cara, vendo os valentes de Davi, né? E vamos ver na história de Davi ali de Israel, os valentes de Davi, Joabe não está. Algo que me chamou muita atenção.
o escudeiro de Joabe está nos grandes guerreiros de Davi ali. Ele não está. Então olha só, um grande homem, um grande guerreiro, um general de guerra de Israel. Ele batalhou muitas guerras para Israel. Chegar ao ponto que ele foi considerado como um traidor, como um coitado, porque ele morreu, né, como um coitado. Então olha só, olha o nível que chegou um homem. Um homem que começa um general de um exército de Israel, um comandante extraordinário, um homem que tinha estratégia, que ganhava guerras para Davi, né, para Israel, perdão. Né? Mas, ao decorrer da sua vida, ele se aprisionou dentro dele, chegou ao ponto de descer, não de subir, vamos dizer assim. E ao chegar ao ponto que quando eu estava lendo essa história, cara, uau, o escudeiro dele está na genealogia, vamos dizer assim, dos guerreiros, dos valentes de Davi. E ele não está. Algo me chamou muita atenção. Até outros personagens, vamos dizer assim, que tem pouca nomes ali na história da guerra de Israel. E lá eles estão com o nome lá. E de Joabe não. Então o que nós viemos aprender com isso? Precisamos, e hoje nós temos algo tão precioso dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos direciona a fazer a vontade do Pai. Eu sei que a vontade, muitas vezes, do Senhor dói dentro da gente. Hoje eu sei que, né, já há muitos anos, mas trazendo que meu maior inimigo não é, né, no inferno, o diabo, os demônios. Meu maior inimigo, quando eu aprendi isso, me facilitou, né, vamos dizer, muito a minha vida. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu, sem a presença de Deus, eu não presto, eu não confio em mim mesmo. Então, hoje que nós viemos entender isso, libere perdão. Libere perdão a quem tiver que ser. Não consegue pessoalmente? Converse com o Senhor. Peça perdão. E se precisar, ore ao Espírito Santo que bota uma pessoa para te ajudar a você chegar a essa pessoa. Porque, veja, se Deus tem te colocado isso, ore e coloque diante do Senhor, que Ele vai preparar pessoas sim. E só está esperando você dizer, Senhor, eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Já aconteceu isso comigo, eu não consigo. E Ele botar pessoas e me ajudar e eu... Vamos embora, decolou. Mas eu precisei tomar uma decisão. Senhor, eu não consigo liberar, mas eu quero liberar. E Ele vai botar pessoas, você vai pedir pessoas, primeiramente a Deus, pedir perdão a Deus, e Ele vai direcionando e quando você menos espera. Em Tiago 5,16 fala que confessais uns aos outros para ser sarados e curados. Deus nos perdoa, mas para ser sarados e curados precisamos conversar, liberar pessoas, conversar com pessoas, confessar pecados, pessoas. Então isso faltou para Joabe, de sentar com alguém, expor a sua dor. E hoje nós, né, vamos trazendo aqui, nós somos, vamos dizer, Joabe. Nós temos essa escolha. Nós temos hoje muita gente para nos ajudar. Mas ora ao Espírito Santo para botar pessoas corretas que Ele tem preparadas para você. Muitas vezes somos como Joabe, estamos indo fazer tudo para todos e ignoramos os nossos gatilhos. Aí que mora o perigo. Dá um probleminha aqui, outro ali e não resolvemos, e aí vai acumulando e cada vez mais que eu nego ajuda, mais ruim vai ficando. O maior erro de Joabe não foi matar as pessoas inocentes. Foi ele não ter pedido ajuda, que gerou como consequências horríveis ao ponto de matar pessoas inocentes. Cuidado para não liderar a partir de feridas. Joabe, ele começou bem, chegou a um ponto que ele começou a derramar, a sangrar sobre as pessoas. Então, olha só, um líder, ele era um líder de Israel, né, um comandante, um general, só que chegou a um ponto que ele começou toda a ferida dele derramar sobre as pessoas. A gente vai vendo que ele aceitou a ordem de Davi. Naquele momento, Davi era um rei caído. Ele aceitou a ordem de um rei caído e fez o que não deveria fazer. E muitas vezes a gente, com dores emocionais, aquilo prende a gente, que a gente acaba fazendo coisas que as pessoas querem que não deveríamos fazer. Porque ele tinha dores emocionais. Ele estava preso naquilo.
Então aquilo só, literalmente, só se juntou. Um rei caído com uma dor emocional. Então olha a loucura que deu. Então, o que nós precisamos estar sarados e curados para quando vir um, um líder caído, uma pessoa ruim, querer pedir coisas que não agrada a Deus, a gente vai saber ter autoridade e dizer, não, isso não é de Deus, enfim. Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou passando. Então, olha só, precisamos estar sarados, primeiramente, saudavelmente, emocionalmente, para nós ter a autoridade de dizer não às coisas que Deus não se agrada. Mas quando a gente está preso na emoção, a gente acaba cometendo esses erros. Porque não parece que a gente não consegue sair desse lugar, dizer não para aquilo errado, porque a gente está preso em erros, né? Como Joabe não liberou perdão. Ele ficou preso na amargura, no ódio, na raiva. A gente vê que ele matou pessoa inocente também, que era parente dele. Ele matou... Então, olha o nível que ele foi se tornando. Uma pessoa ruim e era uma pessoa boa. Então, você pare. Se tiver que parar, pare. Pare e resolva o que tem que resolver. Então, a gente precisa entender isso. Eu preciso parar. Cara, é maior, como é que se fala a palavra? Maior homem de coragem é aquele que para e diz, eu preciso de ajuda. É uma coragem extraordinária. Não é vergonha. Já falei que eu já pedi muitas vezes ajuda. E eu aprendi que eu pedindo ajuda, reconhecendo o meu erro, né, o que eu preciso ser mudado, o meu pecado, confessando a outras pessoas. Ah, irmão, o céu se abre de uma maneira extraordinária, porque há arrependimento. E esse que é o foco principal. Se Job tivesse tido se arrependido, cara, a história dele teria sido outra. A história dele teria sido extraordinária mais ainda no final da carreira dele. E ele morreu como um traidor e como um coitado. Então vamos rever isso. Vamos cuidar do que Deus tem dado para nós, que é principalmente nós, cuidar de nós, da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Então nós precisamos disso. Vamos focar nisso. Vamos focar que Deus ele quer nos sarar, nos curar. Nós precisamos dar um passo. Amém? Se eu não me curar do que me feriu, eu vou sangrar em cima de pessoas que não me machucaram. As pessoas da minha vida hoje não são culpadas dos traumas que eu vivi no meu passado, infância, na minha família de origem. Olha só, as pessoas, né, depois que Job fez aquilo, elas não tinham nada a ver com a família de Abner, vamos dizer. Não tinha nada a ver. Mas ao ele matar Abner, aquilo veio sobre a vida dele. E pessoas que não tinham nada a ver, ele fez mal para elas. Ele fez mal para Urias, ele fez mal para Amasa, ele fez mal para outras pessoas que não tinha nada a ver com a história dele, era porque ele estava sangrando. Ele estava sangrando dor, amargura, ódio, raiva. Então se ele tivesse derramado perdão sobre a vida de Abner, cara, teria sido extraordinário. Muitas coisas não teriam acontecido sobre aquilo, sobre a vida dele, sobre a história, vamos dizer. Então eu aprendo muito, sabia? Então, essa é a passagem que eu queria... uma mensagem trazer para vocês. Aprenda a pedir ajuda. É algo extraordinário, é libertador, é vergonha? Não, volto a falar. É algo corajoso você liberar perdão. É algo que confronta um homem, principalmente um homem. Eu não vou pedir perdão, eu não vou pedir ajuda porque vão achar que eu sou um fraco. Não, mano. Em Cristo, não. Em Cristo, quando você olha, né, pede ajuda para uma pessoa, pede, me ajuda, eu estou em pecado, eu estou isso, eu estou errando, eu preciso de ajuda, eu preciso de conserto. Cara, para Deus ele diz, meu filho corajoso, meu filho maravilhoso, porque o que temos que gerar dentro de nós todos os dias é arrependimento. Olhar, se avaliar, eu faço isso frequentemente. Senhor, eu estou errando. Uma pessoa fez algo de errado. Peraí, eu não vou julgar ela, eu tenho que pensar, será que eu não estou fazendo? Ou eu não fiz algo que fez ela fazer aquilo para mim? Porque é fácil a gente dizer, fulano fez isso, me magoou, fulano fez isso. Mas será que eu não fiz algo também lá atrás e estou colhendo? Ou eu fiz alguma atitude até sem querer e gerou aquilo que ela retornou para mim? Então essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Libere perdão. É saudável.
Não guarde amargura, ódio, raiva, rancor. E é o principal que temos que quebrar dentro de nós. Como é que eu consigo? Se você não consegue, porque você tem orgulho dentro de você. Porque na hora vem, não, eu não vou pedir perdão. Já é orgulho. Ah, eu não vou ficar expondo para os outros. Não, é orgulho. Porque se você está lendo a palavra, você busca a palavra, você tem entendimento que a palavra pede isso. Em toda a Bíblia ela pede isso. Peça ajuda, se arrependa, peça ajuda, se arrependa de todos, né, de todo mal, enfim. Gradativamente Deus já mostrando, eu errei aqui, eu errei lá, e vai liberando perdão. A palavra que eu vou dar final. Libere perdão e saia desse lugar. Em nome de Jesus. Vou estar orando por você, por todos que vão estar ouvindo esse vídeo. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço com a tua graça, com o teu amor, que as pessoas ouvirem esse vídeo, Senhor, que o teu Espírito Santo toque nelas, Senhor. Mostre lá no íntimo, Senhor, no oculto, Senhor, que está às vezes guardado, que a mente está bloqueando, que se elas têm alguém para liberar perdão, Senhor, que elas venham, Senhor, em nome de Jesus, direcionada pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que elas venham liberar perdão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, se pessoas que não conseguem, Senhor, mas elas desejam, eu te peço, Espírito Santo, invade esse lugar, Senhor, onde essas pessoas vão estar, Senhor. Toca nelas em nome de Jesus. Que o teu Espírito venha como um quebrantamento, Senhor, dentro da alma dessas pessoas, Senhor.